Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. Você assiste às novelas da Rede Record de televisão intituladas bíblicas? Se você assiste esse tipo de conteúdo, eu gostaria que você prestasse bem atenção em tudo que será dito nesse vídeo. E nós vamos usar base bíblica para poder aplicar sobre esse contexto, sobre a questão das novelas intituladas bíblicas que passa na Rede Record de televisão. Então, vamos lá falar um pouco mais sobre esse tema, as novelas bíblicas da Rede Record de televisão. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós devemos entender é que quando se trata de novela, entenda algo. Certas coisas que estão acontecendo em algumas cenas são simplesmente inventadas. E isso é um grande perigo. É por isso que é muito importante que você seja um cristão genuíno, que lê as escrituras e não fica somente centralizado em uma novela. Ou seja, tudo que acontece na novela você acha que é bíblico e não analisa nas escrituras para entender mais o contexto daquela história. E outro ponto muito relevante é que algumas cenas que são feitas durante aquela novela é o diretor que inventa para poder deixar você mais tempo assistindo a novela. Isso fica muito evidente quando você começa a interpretar algum texto da Bíblia. Se você for pegar o contexto que está descrito ali e verificar o que aconteceu na novela da Rede Record de televisão, você vai identificar que não tem nada a ver com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Então, isso é um grande perigo. Quando você abandona a palavra de Deus e começa a ficar mais ligado na televisão, nas redes sociais e também em novelas que são intituladas bíblicas, você pode estar correndo grande perigo de cair em um laço também muito perigoso. Um certo tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa que é muito próxima de mim e eu estava falando sobre a Bíblia Sagrada, sobre os personagens, sobre os acontecimentos da época de Cristo. E essa pessoa começou a falar sobre um nome de um personagem bíblico. Aí eu perguntei, aonde você achou esse nome? E essa pessoa respondeu assim para mim, eu ouvi esse nome na novela da Rede Record de televisão, a novela bíblica, né, que muitas pessoas intitulam. E eu fui falar para essa pessoa que esse nome não existe na Bíblia, que certas cenas que acontecem ali são improvisadas e são inventadas. Agora vamos ver o que as escrituras nos ensinam sobre isso. Será que aquilo que a Rede Record de televisão está passando é algo que edifica? É algo que está de acordo com a palavra de Deus? Em Atos capítulo 17, versículo 11, diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Vocês prestaram bem atenção de como eram os bereanos? Ou seja, eles ouviam as pregações. Se não estava de acordo com a palavra de Deus, certamente eles deixavam de lado. É isso que nós devemos fazer. Você assiste às novelas da Rede Record de televisão? Então, preste bem atenção se aquilo que está sendo feito, aquelas cenas, está de acordo com a palavra de Deus. Não adianta você querer abandonar a palavra de Deus, a sua leitura diária, para ficar simplesmente viciado em uma novela que supostamente dizem ser bíblica. Então, é necessário que primeiramente você analise as escrituras e verifique se tudo está de acordo com aquilo que você está vendo. Mas, está assistindo? Pega a sua Bíblia, abra no versículo e capítulo que está passando de acordo com a cena e você vai ver se existe algum contexto bíblico ou não. Outra coisa muito importante é que as emissoras de televisão precisam e vivem de audiência. Então, se eles precisarem inventar algum tipo de cena que não está na Bíblia, certamente eles vão fazer isso, porque eles precisam da audiência. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se essas novelas bíblicas passassem no período noturno, no domingo, certamente algumas pessoas não iriam para o culto.
Porque essas pessoas já estão atoladas no entretenimento e preferem mais aquilo que eles estão assistindo nos filmes e novelas do que a própria palavra de Deus. Você também deve ter muito cuidado referente a essas novelas intituladas bíblicas, para que você não fique viciado e achar que tudo que está passando ali tem realmente alguma base bíblica. Existem algumas coisas que é coerente às escrituras, mas a boa parte dali é tudo inventado para que você fique fixo na novela e assista todo aquele tipo de conteúdo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, será que o que você está assistindo lhe convém? Será que está de acordo com as escrituras? Então pense um pouco mais quando você for analisar e interpretar alguma cena que está passando na Rede Record de televisão. Verifique se existe algum tipo de conteúdo bíblico naquela cena, se está de acordo com a palavra de Deus. Algumas palavras que são ditas referente a essa novela da Rede Record de televisão, o texto em geral que é dado aos atores para poder protagonizar aquela certa cena, algumas coisas não estão coerentes com a palavra de Deus. Outro ponto muito importante é que talvez você esteja assistindo esse conteúdo e você venha a entender que tudo que está passando ali é bíblico. E pode ser que eles estejam pregando um outro evangelho. E isso é perigoso. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 9 em diante, diz o seguinte: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Agora imagina só, uma pessoa que nunca leu a palavra do Senhor e começa a assistir essa novela. Uma coisa é você que é uma pessoa cristã assistir a novela e saber que certas cenas não está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, algumas palavras, algum contexto que os atores estão falando, estão protagonizando, não está de acordo com as escrituras. Isso é uma coisa. Agora, um outro ponto são pessoas que não são crentes começar a assistir esse tipo de conteúdo e achar que tudo que os atores estão falando ali está nas escrituras, ou seja, um outro evangelho. Por isso, preste bem atenção. Você assistiu algum capítulo dessa novela? Depois que você assistiu, vai na Bíblia Sagrada e verifique se está de acordo com a palavra em si, como os bereanos faziam. Ou seja, vamos analisar certa pregação, vamos analisar certa cena de tal novela. Se não estiver de acordo com as escrituras, irmãos, deixe de lado. Então saiba que isso é entretenimento. Eles vão fazer o máximo para vocês ficarem presos a esse tipo de conteúdo, porque eles precisam de audiência. Então fiquem atentos. A minha recomendação é o seguinte: leia a palavra de Deus. Fique com a palavra do Senhor, é muito mais importante. Não deixe de lado a sua leitura diária, a sua oração que você faz, para ficar, às vezes, um tempo muito longo nessas novelas. Então tome muito cuidado, meus amados e queridos irmãos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e também ative as notificações para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. E que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.